Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos. Espero aí que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, aí do componente de língua portuguesa. E vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. Acompanhem. Aula 16, objeto de conhecimento, morfossintaxe, sintaxe com detalhamento, verbos quanto à predicação e complementos, objetos direto e indireto. Então, turmas, vamos juntos aí para a nossa aula? Então, turmas, hoje nós temos muito a falar sobre essa parte de sintaxe. Claro que nós vamos fazer rapidamente uma recapitulação da morfossintaxe, começando aí com a recapitulação da classe gramatical do verbo. Então, vamos ao conceito aí de verbo. O conceito diz o seguinte: verbo é a palavra variável em tempo, modo e pessoa, que exprime uma ação, um fenômeno ou define um estado ou modo de ser. Quero destacar ainda, antes de terminar o conceito, que o verbo ele vai expressar uma ação de algum ser, um fenômeno. Que fenômeno é esse? Da natureza. E também definir o estado do ser, no caso de um sujeito, e nós chamamos morfologicamente de um substantivo. Vamos continuar com a definição do verbo aí. Dependendo de sua possibilidade significativa, pode classificar-se como, olha lá, verbo de ação ou verbo de ligação. Aí nós temos aqui embaixo o exemplo de verbo. Aliás, os verbos que aparecem aqui, correr, cantar, dormir, amanhecer, eles não estão conjugados, eles estão aí na forma primitiva deles, né? No imperativo, certo? Então, já que a nossa aula de hoje será sobre predicação verbal, nós precisávamos dessa abordagem para fazer uma recapitulação. Acompanhe agora que nós vamos ainda destacar essa expressão de ação, de fenômeno e de estado do verbo. Vamos lá? Olha lá, gente. Verbo, presta atenção, nós vamos precisar muito hoje dessa classe de palavras. Então, o verbo, ele vai, dependendo do contexto, expressar ou uma ação. De quem é essa ação? Do ser. Isso na morfologia. Na sintaxe, esse ser vai ser chamado de sujeito. Ok? O verbo também, ele expressa, dependendo do contexto, fenômeno da natureza, tá? Da natureza. Ou seja, vai ter contexto em que a natureza, ela vai praticar a ação. Assim como o verbo também, ele exprime estado, né? Estado de quem, professora? De um ser. E esse ser nós vamos chamar de sujeito, certo? E aí, para intensificar, olha só, ação. Nós temos aqui ação. Vamos começar pela ação. Vou escolher aqui a Maria. Maria canta. Maria correu. Maria dormia. Observem, turma, que nós temos
aqui. Maria canta, ela está fazendo ação. Maria correu, está fazendo ação. E a Maria dormiu, está fazendo aí ação, certo? Então, o verbo, ele exprime, pode exprimir uma ação, como é o exemplo que nós estamos vendo aí nesses 3 verbos anteriormente nós havíamos citado, né? Certinho? E quem pratica essa ação de cantar, que correu, dormiu? Justamente a Maria. Então, a Maria, sintaticamente, vamos chamá-la de sujeito. E a partir do verbo, professora? A partir do verbo, nós vamos ter o predicado, tá? Predicado. Predicado, certinho? Então, nós vamos nos ater a nossa aula de hoje aqui, ó, no predicado, tá? Perfeito. Além da ação, nós também temos o fenômeno, né? O fenômeno da natureza. Certo? O verbo também vai expressar fenômeno da natureza, ou seja, a natureza, através da ação verbal, vai produzir uma ação. Então, acompanhe aí, nesse exemplo. No interior do Amazonas, amanheceu com tempo de chuva. Então, nesse exemplo, nós estamos percebendo que a ação aqui não é de um ser humano, a ação é da natureza. Próximo, vamos apagar aqui e intensificar que o verbo também, ele vai expressar o estado, né? O estado. Isso é fundamental, turma, para os nossos estudos de hoje, tá? Então, estado do ser. Estado do ser. Como exemplo, nós teremos aqui os alunos. Vou colocar vocês como exemplo, hein? Os alunos dos 8º anos estão alegres. Quem é que está apresentando esse estado de estar alegre? No caso aqui, será os 8º anos. Então, nós temos os seres, que nós vamos chamar de sujeitos, certo? E esse estado, é essa palavrinha aqui. Aí, o verbo, ele só faz o quê? Ligar, né? Então, esse verbo nós vamos chamar de verbo de ligação, certinho? Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais isso. Mas a ideia é justamente colocar essa expressão que o verbo, ele apresenta para nós. E a partir dessa recapitulação, nós vamos adentrar de fato na predicação verbal. Vamos lá, predicação verbal. A predicação verbal diz respeito ao modo como os predicados são formados.
Predicados é tudo aquilo que se refere ao sujeito. Encontrou o sujeito, o que restou da frase vai ser o predicado. E ele sempre vai ser iniciado pelo verbo, tá? Isto é, se os verbos exigem ou não complemento. E qual tipo de complemento necessita? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar sintaticamente a predicação verbal. Lembrando que a predicação verbal está se referindo ao verbo. E nós temos 3 classificações. Predicação verbal, quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Justamente por isso que a gente viu aquela conceituação anterior do verbo. Prossigamos, vamos aqui ver o primeiro exemplo e a primeira definição. Verbos quanto à predicação verbal, verbos intransitivos. Essa é a primeira classificação. Acompanhe aí o conceito. Os verbos intransitivos são aqueles verbos que expressam sentido completo, sendo capazes de construir predicados sozinhos. Então, haverá verbos que só ele vai trazer a ação do sujeito, certo? Não vai precisar de complemento. E eles vão ser chamados de verbos intransitivos. Olha o primeiro exemplo aqui. Vou colocar. Exemplo A. Escorreguei. Quem escorregou aí, a gente explicitamente não tem. Porém, temos aqui um eu, né? Ei. Essa terminação verbal especifica a primeira pessoa. Pronto, a ideia aqui da ação que esse sujeito, esse eu é sujeito, no caso, como ele não aparece explicitamente, ele é um sujeito oculto, ou, né, enfim, o verbo nos informa qual é a pessoa, então nós temos aí um verbo intransitivo. Olha, eu vou colocar aqui IV para classificar como verbo intransitivo que tem o sentido completo. O exemplo B. Ela saiu. Pronto. O sujeito saiu. Quem foi que saiu? Ela. Então, aqui nós temos o sujeito. Saiu. Já entendemos que a pessoa saiu. Com isso, verbo intransitivo. VI significa verbo intransitivo. O próximo exemplo. Meu filho nasceu. Quem foi que nasceu? O meu filho. Nasceu. Já entendi que o bebê nasceu. Então, sentido completo, vamos classificar esse verbo como verbo intransitivo. E meu filho, sujeito. Prossigamos. Vamos lá. Vimos aí intransitivo. Vamos para verbos quanto à predicação verbal, verbo intransitivo. São verbos que apresentam predicação incompleta, ou seja, são verbos que trazem consigo a necessidade de complementação por outros termos. Turmas, termos significa palavras, tá? Para formar o predicado. Vamos ver exemplo para que a gente possa entender melhor essa conceituação gramatical. Temos aqui, letra A. Comprei um ótimo livro. Alguém está fazendo aí a ação de comprar. O verbo aqui está na primeira pessoa, mas o sujeito, ele não aparece. Ele é um sujeito oculto. Vamos colocar esse eu aí entre parênteses, certo? O que sobrou é o nosso predicado. Mas vamos olhar para o verbo. Esquece um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu comprei. Na nossa gramática interna, fica uma interrogação. Então, esse verbo, ele não tem sentido completo. Logo, nós vamos dizer que ele é verbo transitivo. E daí nós precisamos, né, de um complemento. Nesse contexto, quem completa o sentido desse verbo transitivo? Um ótimo livro.
Próximo exemplo. José puxou a rede no fim da tarde. Então, quem está fazendo a ação de puxar a rede no fim da tarde? O José, certinho? Então, ele é o sujeito simples. Puxou. Bem, vamos colocar aqui. Vamos fechar aqui, tirar um pouquinho ele. José puxou. Fica uma interrogação da nossa gramática interna. O que foi que o José, então, puxou? Por isso que nós temos mais informações que trazem aí o complemento para o verbo. Então, esse verbo nós chamamos de transitivo. Prossigamos. Vamos agora verificar aqui os verbos transitivos. Eles podem ser classificados como direto, indireto e verbos direto e indireto. Mas começaremos pelo transitivo direto. Observem o conceito. Já o verbo transitivo direto não exige uma preposição, mas também precisa de complemento. Opa, vamos entender melhor essa conceituação no primeiro exemplo. Quero fazer macarrão. O sujeito está oculto. Alguém quer fazer macarrão aí, no caso é o sujeito. Temos aqui dois verbos. Nós chamamos quando o verbo está conjugado e o outro, na forma do infinitivo, uma locução verbal. E o verbo principal é justamente o fazer. O que ele quer fazer? Macarrão. Logo, aqui, esse eu está fazendo a ação direta de fazer macarrão. Então, ele vai ser verbo transitivo, direto. Ele faz a ação direta. Próxima. A criança quebrou o brinquedo. Quem fez a ação diretamente de quebrar o brinquedo? Quem? A criança. Então, sujeito. O que sobrou é o nosso predicado. A ação verbal quebrou. Mas quebrou, né? Fica aí a pergunta. Lógico que no contexto aparece. Então, diretamente, a criança faz essa ação. Nós temos aí verbo transitivo direto. Perfeito? Próximo. Além do direto, nós temos também o verbo transitivo indireto. Vejamos o conceito. O verbo transitivo indireto tem como característica a necessidade de complemento e uma preposição para fazer sentido. Preposição, só para relembrar, nós temos a preposição de, a preposição com, a preposição a preposição para. Vamos ver aí exemplo. A primeira aqui, letra A. Giovana e André, dois seres. Então, já sabemos que são o sujeito. Gostam de comer bolo. Olha a ação aqui, o verbo. Observem, temos uma preposição morfologicamente. Então, no verbo transitivo indireto, a preposição ela vai fazer parte do complemento. Gosta de comer bolo. Com isso, temos verbo transitivo indireto, porque ele precisa, ele necessita, como ele está falando aqui, de preposição. B, eles concordaram com isso. Quem foi que concordou com isso? Eles. Então, aqui nós temos nosso sujeito simples. Concordaram é a ação. Mas concordaram, nossa gramática interna, concordaram com o quê? O complemento inicia-se com a preposição com, logo temos verbo transitivo indireto. Então, conhecemos aí a transitividade indireta. Temos também aqueles verbos que vão precisar dos dois complementos, tanto o direto quanto o indireto. Vejamos o conceito. São verbos que necessitam de dois complementos, dois objetos, sendo ele
é direto e indireto. Lembrando que o indireto ele precisa de preposição, né? Respectivamente, para transmitirem a ação verbal. Vejamos exemplo. Letra A. Maria oferecia refeições aos pobres. Maria faz uma ação direta de oferecer. O que ela oferece diretamente? Maria oferecia refeições aos pobres, certo? Então, nós temos aqui verbo transitivo, vamos lá, verbo transitivo direto e indireto. Refeições, objeto direto, a quem era oferecida, objeto indireto. O próximo, a professora ensinou a matéria aos alunos. Então, a professora está fazendo uma ação diretamente de ensinar, né? A matéria. A quem? Aos alunos. Então, o verbo precisa de dois complementos, verbo transitivo direto e indireto, certinho? Sobre os objetos, não fiquem preocupados, porque a gente também vai falar sobre eles. Dando continuidade, nós vamos aí conhecer conceito de complemento verbal. Complemento verbal é o termo que integra, ou seja, completa o significado de um verbo transitivo. Então, nós vamos perceber que o verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Direto, ele não vai precisar de preposição. E indireto vai precisar de preposição. Olha só esse exemplo aí. Comprei um ótimo livro. Alguém comprou, fez essa ação direta de comprar o livro. Então, um ótimo livro completa o sentido desse verbo transitivo. No caso, direto, porque o sujeito está fazendo a ação de comprar. Vejamos aí outro conceito. Verbo transitivo é o verbo que tem o seu sentido integrado por um complemento. Olha o exemplo. José puxou a rede no fim da tarde. Então, o José, ele faz uma ação. E essa ação, puxar, precisa de um complemento, certo? Vamos ao próximo conteúdo aí. Complementos verbais. Quem são esses complementos verbais? Objeto direto e objeto indireto. Observem o conceito de objeto direto. É o termo que completa o sentido de um verbo transitivo sem o auxílio de preposição. Ou seja, turma, o sujeito faz a ação diretamente. Vamos ver exemplos. No primeiro exemplo, nós temos aí, vim procurar uma amiga. Eu vim procurar uma amiga. Então, o sujeito, ele está fazendo a ação diretamente. Uma amiga é justamente que completa o sentido do verbo procurar. O próximo exemplo, Israel encontrou o dinheiro embaixo da cama. Aqui nós temos quem faz a ação de encontrar o dinheiro. Não é o Israel, é ele que encontra. Então, esse verbo encontrar, ele é classificado como verbo transitivo direto. O dinheiro é o complemento, que quem encontra, encontra algo. Logo, ele vai ser o objeto direto. Vamos ao próximo assunto, que é justamente sobre o objeto indireto. Acompanhe aí na tela o conceito. Objeto indireto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto com auxílio da preposição. Observe aí o exemplo. No sábado, nós assistimos ao desfile. Muito bem. Assistir,
está exigindo aí o complemento. O que foi assistido? Ao desfile. Então, inicia-se com preposição, logo, esse complemento nós vamos chamar de objeto indireto, porque o verbo assistir exige a preposição. Próximo exemplo. Obedecemos aos nossos pais. Quem obedece, obedece a alguém. Então, aos nossos pais é justamente o complemento do verbo aí, obedecemos, certo? Agora, turma, vejamos que haverá alguns verbos que, dependendo do contexto, vai ter essa transitividade diferenciada. Vamos ver o conceito aí. Em alguns casos, é o emprego do verbo na oração que vai determinar a sua transitividade. Ou seja, alguns verbos podem apresentar variação na transitividade, a depender do contexto em que forem utilizados. Então, dependendo do contexto, haverá mudanças. É isso que esse conceito está falando, tá? Vamos ver exemplo para ficar melhor esse entendimento. Olha lá. Exemplo, Ronaldo pagou o boleto. Ronaldo está fazendo essa ação direta de pegar o dinheiro, pegar o boleto e lá pagar. Então, o verbo pagou é classificado como verbo transitivo direto. O menino pagou ao vendedor. Aqui nós temos o complemento ao vendedor, iniciado com preposição. Nesse sentido, então, a classificação do verbo é verbo transitivo indireto, porque observamos aí a preposição ao. E o último, paguei o ordenado ao meu funcionário. Observem que o verbo pagar, certo? O complemento que foi pago, o ordenado, ao meu funcionário. Ele exige dois complementos. Então, o ordenado vai ser o objeto direto e ao meu funcionário, o objeto indireto. Logo, nós temos aí o verbo transitivo direto e indireto. E, por último, temos também os verbos de ligação. Acompanhem, por gentileza, o enunciado do conceito. Os verbos de ligação indicam um estado, modo, sentimento e apontam para uma caracterização. Ou seja, os verbos de ligação são pontes entre o sujeito e o predicativo. Atribui característica ao sujeito. Vamos ver exemplos, turmas. Olha lá, os seguranças estavam preocupados. Bem, nós temos aí um estado, né? Preocupados. Quem que está preocupado? Os seguranças. Então, o verbo estavam, ele é um verbo de ligação, que liga o estado preocupados com o ser, no caso, os seres, os seguranças. Logo, esse verbo é de ligação. Assim como Adriana vive curiosa. Curiosa é uma característica da Adriana. Logo, o verbo aí está ligando a Adriana à sua característica. Então, verbo de ligação. E, por último, Amanda fica insegura. E insegura é um estado da Amanda. Logo, nós temos aí o verbo de ligação. Pois bem, turma, nessa aula nós desenvolvemos, recapitulamos morfologicamente o verbo, o que ele expressa, e também adentramos na predicação verbal nos assuntos dos estudos da sintaxe. E vimos a classificação da transitividade verbal. Eu deixo aí um grande abraço a todos e até a próxima aula.